Olá, seja muito bem-vindo a mais um VEcast, o podcast do Voltemos ao Evangelho. Nós estamos iniciando aí a nossa temporada de 2023 e hoje o assunto é sobre seminário, sobre estudos teológicos, sobre qual seria o melhor momento, se é que você deve ingressar ou não para um seminário, a melhor maneira possível de fazer, as opções que nós temos hoje. Sabemos que muitas das vezes as pessoas precisam muito estudar teologia de uma maneira formal, mas têm as suas dificuldades. E muitos talvez não precisariam estudar teologia de uma maneira formal e se dedicar tanto, mas acabam ingressando também e trazendo ali alguns problemas à sua vida, talvez. É um assunto muito sério. São bons anos da sua vida que você se dedicará ao estudo teológico, à preparação do ministério. Então é algo muito que deve ser muito bem pensado. E pensando na importância disso, desse tema, eu convidei para estar hoje aqui Danilo Paixão, meu querido amigo e também colega de seminário, né? Nós estudamos juntos. Na verdade, eu era, para usar um linguajar aí bem popular, eu era reco dele, pois eu estava no primeiro ano e ele estava no quarto ano. Danilo é casado, ele é pastor na igreja reformada Semente da Vida em Guaratinguetá, e ele é capelão do seminário Martin Bucer, ou seja, ele de seminarista virou agora chefe de seminarista. Né? Então ele tem aí pastoreado os alunos do seminário Martin Bucer, um seminário parceiro da Fiel e do Voltemos ao Evangelho, né? Nós, inclusive, estamos aqui no andar do seminário Martin Bucer, o que facilitou a vinda dele. E eu convidei não somente pela amizade, por conhecer o ministério dele, mas também saber que agora ele está aí tão envolvido na vida de seminaristas, os instruindo, né, para que eles errem menos na sua caminhada, né, para que talvez não cometam os mesmos erros, as mesmas dificuldades que nós tivemos no passado, né, para que eles tenham uma boa caminhada no estudo teológico. Então, eu convidei aqui, Danilo, seja muito bem-vindo, né, e espero que Deus nos abençoe nessa nossa conversa aqui. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Eu estou muito feliz, muito contente de estar aqui, principalmente por conta da seriedade desse ministério, né? O Voltemos ao Evangelho, o Ministério da Fiel. E eu sou suspeito de falar porque eu tenho amigos aqui, mas em contrapartida, isso também me dá muita credibilidade para poder comentar a respeito desse assunto, né? Tendo em vista que eu tenho acompanhado de perto os bastidores do Voltemos ao Evangelho, do Ministério Fiel. E eu fico muito feliz de poder colaborar de alguma forma com esse ministério tão relevante para a Igreja de Cristo. Então, o assunto é um assunto muito sério, né? Eu espero poder abençoar você que está nos ouvindo. Talvez você esteja enfrentando um momento de dúvida, né? E questionamentos a respeito de se você pode ou deve ou não fazer um seminário, quando ingressar no seminário. Então, a nossa ideia é bater um papo sobre isso e falar um pouquinho a respeito desse assunto. Com certeza. Danilão, nós pensando hoje, talvez no que nós passamos, né? Jovens ali, adolescentes, o começo da juventude, e começa a se deparar com a teologia reformada, principalmente na internet, né? Grandes homens de Deus ali conversando de uma maneira, sobre as escrituras de uma maneira muito séria, né? De uma maneira muito profunda, né? E a Fiel sempre criando conteúdos, Voltemos ao Evangelho. Geralmente, Voltemos ao Evangelho e o Ministério Fiel é uma porta de entrada, né, para essas pessoas conhecerem a teologia reformada. E o jovem começa a ter ali contato com assuntos e uma profundidade nesses assuntos que talvez ele não tenha na igreja local dele, até porque nem sempre é o intuito do pastor ensinar todas essas coisas desta maneira, né? O pastor precisa direcionar o seu povo dentro da capacidade ali do seu povo, dentro das necessidades da igreja, claro, sempre pautado nas escrituras, mas aí aquele jovem começa a ficar curioso e querendo entender mais, querendo entender tanto quanto, né, o Augustus Nicodemos ali falando, e ele fala assim, nossa, eu queria entender de Bíblia, aí ele simplesmente vai lá e procura lá um seminário e quer já ingressar, e às vezes não, talvez não seja o momento, talvez não seja a motivação correta. Explica para nós, claro que nós nunca teremos um coração perfeito para tomar decisões perfeitas o tempo todo, mas o que a pessoa deve pensar antes, né, de ser movido por essa curiosidade e ingressar no estudo formal da teologia?
Muito boa a sua pergunta. Na verdade, em muitos momentos a gente age como se tudo dependesse de nós, num nível apenas mais horizontal, quando na verdade nós olhamos para as Escrituras e descobrimos que Deus é um Deus soberano. Ele governa todas as coisas, ele é providente, a igreja pertence a ele, as nossas vidas pertencem a ele. Então Deus, através da sua soberania, é quem opera em nós tanto querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. Então ele sempre cumprirá no tempo determinado a sua providência. E eu digo isso por conta de experiência, né? Eu vivi por muitos anos trabalhando na indústria, comecei muito cedo, com 18 anos de idade. Eu fui me dedicar integralmente ao ministério agora em 2021, então fiquei por muitos anos 16 anos quase trabalhando na indústria, e por muitos momentos eu vivi esse dilema do tipo, olha, eu quero servir a Igreja de Cristo, eu quero me dedicar, mas eu não consigo me dedicar da forma como eu gostaria. Então a impressão que eu tenho é de que tudo está errado, né? Mas eu tive algumas experiências pessoais, talvez numa outra ocasião a gente teria mais tempo para tratar de cada uma delas, mas eu experimentei claramente a providência de Deus na minha vida, de tal forma que ele me tirou, né, do meu trabalho para que eu me dedicasse integralmente à igreja. E isso foi de uma forma natural, em que se evidenciou a soberania de Deus. Então, antes de mais nada, eu acredito que é conditio sine qua non, né, uma questão sem a qual para a gente tratar desse assunto é considerar a soberania de Deus. É Ele quem chama, é Ele quem governa, é Ele quem age segundo a sua boa vontade, e nesse sentido a gente tem uma oportunidade de descanso, porque se Deus ele governa, se Deus ele age segundo a sua vontade, eu posso descansar e confiar, né, na certeza de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se eu tiver que ser um missionário, se eu tiver que ser um pastor, se eu tiver que servir na minha igreja local, no ministério, eu preciso descansar na soberania de Deus, de que se isso tiver que acontecer, isso vai acontecer. Aí, o que acaba acontecendo? Muitas vezes a gente acaba querendo dar um passo que não compete a nós. Ao invés de descansar na soberania de Deus, a gente deixa de fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Agora, por exemplo, como capelão no seminário Martin Butzer, eu tenho enfrentado muitas situações desse tipo, né? Esse é um dilema de boa parte dos seminaristas. Um ideal de ministério do tipo, olha, eu não estou onde eu quero chegar. Tá, mas onde você quer chegar não compete totalmente a você. Nesse sentido, você deve descansar na providência, na soberania de Deus. E às vezes, por não chegar onde eu quero chegar e tentar fazer o papel de Deus, eu acabo negligenciando aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. Então, o que Deus colocou nas suas mãos para fazer hoje? É auxiliar as crianças no ministério infantil, é dar uma aula de EBD, é acompanhar o pastor numa visita pastoral, num hospital, numa capelania. Às vezes nós deixamos de fazer isso que Deus colocou na nossa mão, que são oportunidades que Ele nos deu, e ficamos correndo atrás de um sonho, de um ideal. O Bonhoeffer, naquele livrinho clássico, Vida em Comunhão, ele fala um pouquinho sobre o perigo dessas idealizações. E tratando da realidade de igreja, de comunhão com a igreja local, muitas vezes nós idealizamos uma comunhão e vivemos um sonho, vivemos atrás de um ideal, quando, na verdade, a comunhão real é ali, é chão de fábrica que a gente fala, né? O chão de igreja. É uma senhora da igreja que vai fazer uma cirurgia de catarata e ela está precisando de uma oração. Enquanto isso, a gente está sonhando em ser o Augustus Nicodemos, né? Então, se Deus quiser que você seja, né, Vini, o futuro Augusto Nicodemos, você vai ser. Quem sou eu? Né? Mas isso não compete a nós, isso é soberania de Deus. O que compete a nós é fazer bem feito o que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. E pensar que isso depende de um processo. Nós somos muito imediatistas. Principalmente quando nós tratamos de aconselhamento bíblico, né? Nós recebemos pessoas em nosso gabinete com um dilema, com um problema, e a intenção delas é apertar ali como se fosse um interruptor, né? Você aperta um botão, pronto, seus problemas acabaram. E eu sempre costumo dizer, olha, foi um processo para chegar até aqui. Então depende de um processo de transformação, né? O despojar, o revestir.
tudo isso fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo, um processo para a gente mudar essa situação. Então, quando a gente fala sobre chamado, sobre vocação, sobre ministério, a gente sempre tem que considerar que isso depende de um processo. Então, eu diria que um ponto importante é que toda a nossa concepção a respeito de chamado, de ofício, de ministério pastoral, tudo isso, primeiro, deve ser orientado pelas Escrituras. Ela é a nossa regra de fé e prática. Segundo, isso depende de um processo, como eu falei, não é da noite para o dia. E terceiro, e sempre deve se desenvolver no contexto da igreja local. Isso aí é um ponto muito importante, ou seja, qualquer dúvida a ser respondida, qualquer passo dado nesse sentido, sempre deve acompanhar uma convicção bíblica, a anuência, por exemplo, do seu pastor, da sua esposa, da sua igreja local. Eu costumo dizer que o chamado, ele sempre vem de cima para baixo. Uhum. Por quê? Porque é Deus quem chama, ele tem essa natureza espiritual, né, do chamado. Mas ele sempre passa pelo crivo do governo da igreja local. Então, ele sempre vai vir de cima para baixo. O que na maioria das vezes acaba acontecendo, que acaba conflitando, né, ocasionando em conflitos, porque as pessoas enxergam essa questão sempre de baixo para cima. Sim. Né? Então, o ponto de partida é considerar a soberania de Deus e sempre entender que isso é um processo que sempre se dará no âmbito da igreja local, que é algo que vem de baixo, nunca de baixo para cima, mas sempre de cima para baixo, no sentido de que a gente sempre vai ter que se submeter a alguém. Primeiro a Deus, que é soberano sobre todas as coisas, mas também se submeter à igreja. Né? Essa ideia de chamado, de serviço, de ingresso em seminário, nunca pode ser divorciado da igreja local. Aí a pergunta que você fez é: quando eu devo ingressar num seminário? Bom, dificilmente nós conseguiremos tratar aqui desse tema sem pensar, por exemplo, sobre a temática dos dons, a questão do chamado, a importância que as Escrituras apresenta em relação ao preparo necessário e como a revelação de Deus, por exemplo, ela sempre vem acompanhada de uma ordem para ensinar isso ao povo. Você percebe que ela sempre está dentro de um contexto de povo, de aliança. Uhum. Você vê, por exemplo, desde os patriarcas, ou numa esfera mais micro, a esfera da família, os pais ensinando a lei para os seus filhos. Aí Deus levanta profetas para ensinar a lei para o povo, para cobrar o povo, chamar o povo a respeito da prática da lei. Então você sempre percebe essa relação entre a revelação de Deus e a ordem para ensinar essa revelação, e tudo isso ligado com a revelação, com a preservação do povo a partir da revelação de Deus. Então, quando ingressar num seminário? Então, eu julgo muito importante pensar primeiro sobre a natureza do chamado. E de quais maneiras esse chamado pode ser evidenciado por nós. Por exemplo, será que Deus me chamou para ingressar no seminário? Como que eu posso ter evidências desse chamado? Então, essas evidências, elas devem ser determinadas para trazer ao nosso coração convicção de que, de fato, nós somos chamados por Deus para um ministério formal na igreja, né? Ou mesmo para nos aperfeiçoarmos mais na vida cristã. E em ambos os casos, né, seja para você ser um pastor, um missionário, ou para servir na sua igreja local, no ministério, ou até mesmo para a sua vida pessoal, sua vida cristã, em ambos os casos, o seminário ele vai ser muito útil para esse aperfeiçoamento. Porque a Escritura nos apresenta, por exemplo, vários tipos de chamado. Em termos de salvação, os teólogos costumam falar a respeito do chamado, né? Um chamado geral, um chamado específico. Eu acho que a primeira coisa que o seminarista precisa avaliar é se ele é salvo, né? Boa! Né, pra ele não pular essa etapa, né? Exatamente, né? Exatamente. Esse é um ponto fundamental, né? Se o cara não for salvo, não não tem nem como pensar em seminário. Eu, por exemplo, ouvi de histórias do cara, principalmente, às vezes ele não vem de uma igreja tão saudável assim e acaba indo para um seminário com uma teologia mais séria, mais robusta e exposto ali melhor ao evangelho, principalmente,
ele se descobre que, nossa, cara, eu acho que eu não era salvo, né? E Se converteu no se seminário. converte no seminário, né? Assim como também a gente ouve, talvez mais até do que isso, alguns casos do cara acaba se desviando, né, ali no seminário também, porque Sim. fica confuso com alguns temas, talvez até talvez até por não ter a maturidade suficiente, né, para estar no seminário também, né? Sim. Então, acho que essa é uma questão interessante da gente pensar, né? Sobre a questão da maturidade, né? Até onde ele já foi. Será que ele... Eu acho que uma pessoa que não é um frequentador assíduo da EBD, né? Ele não é uma pessoa que realmente absorve quase que por completo o ensino ali, ele utiliza-se de todo o ministério de ensino da igreja dele, ele vai no seminário para quê? Né? Sim. Para quê? Então, é uma coisa que a gente poderia pensar também, né? Interessante, Vamos chegar lá. Mas é um assunto muito importante, né? O seminário não substitui a igreja, né? Essa Sim. é a ideia. Mas os teólogos, eles falam sobre um chamado para a salvação, né? Um chamado geral, um chamado específico. É claro que, a despeito de todos os questionamentos e celeumas, né, que envolve essa questão, é um assunto para uma outra hora, mas é fato que a Bíblia trata de um chamado para a salvação, né? Esse é um chamado que a gente encontra na Escritura. Um outro tipo de chamado é um chamado para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então, nesse caso, todos os cristãos são chamados por Deus para anunciar essas boas novas de salvação. Então, esse chamado não se restringe, por exemplo, apenas à esfera eclesiástica, mas diz respeito a todas as esferas do reino de Deus. Onde você está, onde Deus te colocou, no seu trabalho, na faculdade, entre os vizinhos, na sua família. Saiba disso, você tem um chamado para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Mas uma outra aplicação, eu acho que está mais restrito aqui ao nosso tema, é a ideia de chamado que está relacionado com a questão dos dons para a edificação da igreja de Cristo. É algo mais específico. E nesse sentido, nós encontramos o ministério pastoral, por exemplo, como um ofício especial que visa ali o cuidado pastoral, o ensino, o governo da igreja. Muitas palavras intercambiáveis são utilizadas para tratar a respeito do ofício. Por exemplo, pastor, ancião, presbítero, bispo. Mas o fato é que esse pastor, presbítero, ele é o responsável pelo ensino, pela pregação, pelo aconselhamento, pela administração das ordenanças, a preservação doutrinária, o governo da igreja, por velar pelas almas, né, das ovelhas que o Senhor Jesus confiou a ele. Então, pensando nesse chamado mais específico, né, mais oficial, nós entendemos que esse chamado ele tem uma natureza espiritual, à medida que ele pode ser compreendido como um dom do Espírito. Não é algo meramente emocional ou apenas uma escolha do indivíduo, mas envolve uma ação do Espírito. Ele tem essa natureza espiritual. E, de acordo com as Escrituras, alguns aspectos tornam evidente esse chamado na vida daqueles que foram escolhidos por Deus para exercerem essa função. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o camarada ele pensa assim, eu quero ser um pastor, eu quero ser um missionário, mas ele não sabe quais são as evidências que podem, de alguma forma, testificar esse chamado. Do tipo, será que é só o fato de eu me ver como um chamado e é o suficiente para eu ser um pastor, um missionário? Ou só o fato de eu gostar de teologia? Ou gostar de teologia, que está em evidência. Então, a Escritura, ela nos apresenta algumas evidências, né, evidências bíblicas que nos apontam para essa certeza do chamado, essa vocação. E, antes de mais nada, são as qualificações exigidas do pastor. Você tem, por exemplo, algumas listas que não são necessariamente exaustivas, mas apresentam de forma bem clara essas qualificações em 1 Timóteo capítulo 3, por exemplo, em Tito capítulo 1. Então, nas epístolas pastorais, nós encontramos essas listas que nos mostram quais são as qualificações que, na maioria delas, são qualificações morais. Então, isso é algo para se pensar. Né? Antes de pensar em ingressar num seminário, de ser um pastor, um missionário, servir mais formalmente a sua igreja local, a pergunta é, será que você tem sido um bom crente? Será que você tem apresentado essas qualificações que são evidência da sua vocação? Então, esse é um ponto apresentado pela Escritura.
Um outro aspecto desse desejo, dessa vocação, é simplesmente o desejo, né? Como você disse. Se você não almejar, por exemplo, o episcopado, né? Como que você vai ser um pastor? Então, em 1 Timóteo 3, capítulo 1, diz: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, a pergunta que você deve fazer de forma sincera é: você deseja ingressar num seminário? Você deseja servir mais formalmente a igreja local? Então, algo fundamental quando pensamos sobre o chamado, né, o serviço, o ministério, é o desejo de servir para abençoar a vida das outras pessoas. Não como um meio de ganhar proeminência. Infelizmente, muitas pessoas ingressam no seminário visando uma carreira, visando proeminência. Alguns não tiveram sucesso, né, no mercado de trabalho, não tiveram muitas oportunidades, acabam vendo no ministério pastoral uma carreira, né? Então, a gente precisa avaliar quais são as motivações desse desejo. Então, eu preciso almejar o episcopado, mas será que essas motivações não são motivações pecaminosas ou será que, de fato, são motivações santas que visam o serviço da Igreja de Cristo? Então, esse normalmente é entendido como sendo o único critério para ser um pastor, por muitos. Por que você quer ser um pastor? Porque eu quero. Porque eu quero. Por que você quer ser um missionário? Porque eu tô com vontade, né? Mas não é só isso. Então, além de apresentar essas qualificações morais, além de desejar servir, né, a Igreja de Cristo, também é necessário que seja apto para ensinar. O versículo 2 de 1 Timóteo 3, é necessário, portanto, que o bispo seja apto para ensinar. É aí que entra o seminário, né? Exatamente. Exatamente. Porque não basta você desejar ser um pastor, um missionário, ou servir mais formalmente na igreja local, caso você não tenha aptidão para o ensino, né? Você vai acabar tendo informações mais pessoais, vai de alguma forma ser relevante para a sua vida cristã de maneira pessoal, mas não necessariamente vai fazer com que você seja um pastor, um missionário, alguém que sirva realmente a sua igreja local. Então, as muitas qualificações morais para o ministério pastoral são praticamente, esse é um ponto interessante, são praticamente as mesmas qualificações exigidas dos diáconos. Sim. Você percebe ali no texto. A diferença é que para o pastor são exigidas qualificações técnicas ligadas ao ensino. Então, muitos desejam ser pastores, mas não possuem essa capacidade. Eles não são aptos para ensinar. É claro que, para que haja essa aptidão, também é necessário um certo tempo para que você chegue a essa conclusão de que você é apto ou se você não é apto. Então, é necessário tempo para que essa pessoa seja experimentada. E aí vem uma outra evidência que eu julgo ser uma das mais negligenciadas, que é um outro aspecto, que é a aprovação do governo da igreja. Como eu comentei no início, isso é um processo que não acontece num vácuo, não acontece no nada. Sempre vai acontecer no âmbito da igreja local. Então, uma das evidências é a aprovação da igreja. Por exemplo, Tito, capítulo 1, versículo 5, diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Ou o texto de Atos 6:3, bem conhecido, né? Irmãos, escolhei dentre vós. Então, essa ideia de escolhei dentre vós nos aponta para o fato de que é a igreja quem reconhece esse chamado. Sim. É a igreja quem vai testificar esse chamado. Então, além de possuir qualificações morais, qualificações técnicas e desejar o episcopado, a igreja precisa reconhecer o chamado na vida daqueles que o possuem. Então a ida para o seminário, ela não pode, principalmente se relacionada ao desejo pelo ministério. Isso a gente pode conversar depois, né? Que às vezes teologia nem sempre pode ser para o ministério, mas deixa para mais adiante. Ela não pode ser um projeto pessoal somente. Não. Não pode. Eu vejo como uma sinergia. Tem que ser um projeto da igreja. Sim. Envolve o desejo, né? Sim, como nós com vimos, certeza. uma das
evidências, é o desejo, aquele que almeja o episcopado, mas é sempre uma sinergia. Isso não deve acontecer isolado do contexto da igreja local. E é o que acaba acontecendo muitas vezes, a gente tem muito problema nesse sentido, de seminaristas ou candidatos ao seminário que desejam fazer isso, às vezes, sem o consentimento do seu pastor. Por exemplo, no seminário Martin Butzer, nós temos vários critérios para aceitação de um seminarista. Inclusive, nós temos uma lista de espera, né? Além de termos 2 turmas de primeiro ano, com quase 50 alunos em cada turma, isso todo ano, para a glória de Deus, né? Pela graça de Deus, temos tido esse privilégio. Nós temos também uma lista de espera com vários candidatos. E muitos acabam não passando para as próximas etapas justamente porque não tem uma carta de recomendação da igreja. Porque desejam ingressar no seminário, mas sem o consentimento da igreja local. E como nós falamos, né, é uma sinergia. Depende, sim, da vontade, o desejo, mas tudo isso dentro do contexto da igreja local, com a aprovação da igreja, porque é a igreja quem testifica o seu chamado e não você mesmo. Por isso, o meu conselho é para que você sempre responda a essas perguntas. Você possui qualificações morais para o ministério pastoral? Você já parou para pensar sobre isso? Como está a sua vida diante de Deus? Quais são as suas motivações ao ingressar no seminário? Você conhece a natureza e a exigência do ministério pastoral e por isso você deseja ser um pastor, ou você deseja simplesmente seguir uma carreira ou ganhar proeminência? Será que você possui ou tem aperfeiçoado as suas exigências e qualificações técnicas do ministério pastoral? Você tem ensinado pessoas, aconselhado pessoas, você tem acompanhado o seu pastor? Ou você está esperando ir para o seminário para começar a estudar mais a Bíblia? Exatamente, Vini. Esse é o ponto. E abrindo um parênteses aqui, eu costumo brincar que muito seminarista queima a largada, né? E esse queimar a largada é o seguinte: muitos entram no seminário já achando que se tornaram pastores. Eita. Ou achando que já podem criticar o pastor, criticar a igreja. E eles fazem o caminho inverso. Por que o caminho inverso? Porque a postura deveria ser totalmente outra. Um coração disposto a ser ensinado, um coração ensinável, caminhar junto com o pastor, se colocar à disposição do pastor. Pastor, conte comigo, posso acompanhar o senhor nas visitas, nos aconselhamentos. Eu costumo brincar o seguinte: muitas pessoas acabam desejando ter autoridade na igreja, mas não estão nem um pouco sujeitos a estarem debaixo de autoridade. Quando a gente fala sobre ministério pastoral, seminário, saiba de uma coisa: você precisa honrar os seus pastores. Sim. Respeitar, se submeter às autoridades, não só o seu pastor, mas o presbitério, o governo local, o contexto da sua igreja local. Se submeta a isso. O texto de Agar, por exemplo, para mim é muito marcante. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas Agar, ela é humilhada pela sua senhora, ela é praticamente expulsa para morrer no deserto. E ela está numa situação assim, sabe, não tem mais o que fazer. Eu estou aqui, vou morrer, tá? Tô com meu filho ali passando fome, necessidade. É só questão de tempo. Aí Deus envia uma mensagem para Agar. E a mensagem é: olha, volte e se submeta à sua senhora. Então imagina você ter que se submeter a alguém que acabou de te mandar para morrer no deserto. É claro que eu não estou dizendo aqui que ninguém vai se submeter aos pastores que mandam você morrer no deserto, não é isso. Mas é só para salientar o ponto de que estar debaixo de autoridade é algo que muitas vezes faz parte do trabalhar de Deus, do agir de Deus para a formação da minha vida. Para que eu seja mais parecido com Cristo. Isso é espiritual, isso é algo que glorifica a Deus, a submissão às autoridades, que é muito difícil para muitos seminaristas. Você não pode querer ser um bom líder, isso é um pouco, eu sei que é jargão, mas jargões são bem-vindos, né? Não pode querer ser um bom líder sem antes ser um bom liderado. Você tem que fazer a lição de casa, né? Não pode querer já estar acima das pessoas. Primeiro que a liderança bíblica
não é uma liderança onde você está acima, mas abaixo, né? Que ele Sim. quiser ser o primeiro, sirva a todos. Então, o líder, o líder bíblico, ele é um líder servo, né? E muitas das vezes a pessoa não aprendeu a ser serva, ela não respeita, né? Eu acho que por falta de conselhos assim, Danilo, por isso que eu tô muito feliz, eu tô com o coração aqui queimando de alegria mesmo, de estar ouvindo isso e sabendo que mais pessoas vão poder ouvir, porque talvez por falta de conselhos assim, que o seminarista carrega tantos estereótipos ruins, né? É assim, a gente chama até de raça, né? Raça de seminarista, né? Ele é geralmente aquele cara que dá problema, geralmente aquele cara que afronta o pastor, né? Exatamente por isso, por não ter esse consciente, não só um consentimento, né? Porque você simplesmente, porque às vezes o cara é tão chato, né, de querer ir pro cenário, você, tá, você quer a carta, tô aqui. Mas é mais do que isso, é uma aprovação, é um trabalho conjunto. Aí o pastor fala assim, cara, eu tô contigo nessa. Né, realmente eu vejo em você, eu gostaria de tê-lo ao meu lado, como um pastor, como membro da equipe do meu presbitério, né? Mas infelizmente, na maioria das vezes, é um projeto pessoal, né? Um projeto de pouco sábio, que faz com que as pessoas vejam o seminarista como alguém tão crítico da igreja, né? Aquele que, tipo assim, se eu tivesse ali como pastor, tudo isso aqui seria diferente. O sermão não seria assim, ó, a EBD seria melhor. Os louvores, Esses louvor não bíblico que tá tocando aí, né? Sempre fala que não é bíblico, né? Então, cara, continua. Mas é um zelo sem entendimento. Um zelo, exatamente. Tem zelo, mas sem entendimento. Às vezes ele até tá com a motivação correta de querer ver as coisas sendo feitas da melhor maneira possível. Mas comandar uma igreja, ser pastor de uma igreja, é uma coisa que você demora a vida inteira para se preparar para isso. E ainda lá no fim da sua carreira, você ainda poderá dizer assim, Deus, muito obrigado por eu ter sido pastor, mas eu não fui o bom pastor, não fui exatamente como Cristo, né? Que é o sentimento que a gente tem depois de uma pregação, né? Por mais que eu tenha conseguido pregar aqui, Cristo pregaria sempre muito melhor. Com certeza. Mas foi bom você pontuar isso, porque eu penso que não é inteligente agir dessa forma. Sim. Porque se a gente age segundo as Escrituras e conforme essas qualificações e evidências que nós tratamos aqui, todo mundo ganha. Sim. O seminarista ganha, o pastor ganha, a igreja ganha e, acredite, o seminário também ganha, porque a gente tem menos problema. Sim. Mas eu entendo que fazer deste chamado um processo que acontece no âmbito da igreja local, com um coração ensinável, disposto realmente a servir, é algo que glorifica a Deus e é o que Deus espera de nós. Então eu espero de todo o coração que aqueles que nos ouvem considerem todas essas evidências para chegar à conclusão da natureza do chamado e de quando ingressar no seminário. Que inclusive eu acho que é um tema que a gente vai tratar também, né? Do porquê e quando a gente deve ingressar no seminário. Sim, exatamente. Né? Você acha, Danilo, que o cara ele tem que ir pro seminário porque ele quer ser pastor? Você acha que é uma coisa... Ele não pode querer ir pro seminário por outro motivo? Por exemplo, para querer saber mais simplesmente de teologia. Às vezes ele é aquele cara que já ganhou todas as estrelinhas do professor da EBD, né? Ele cumpre bem ali, né? Ele deseja saber, conhecer mais de Deus, né? Eu, por exemplo, eu entrei no seminário porque eu queria conhecer mais de Deus. Eu tinha uma vontade de servir mais ao Senhor, à igreja local, mas eu não tinha certeza do meu chamado pastoral, como eu tenho hoje. Mas eu queria conhecer mais, eu queria saber mais profundamente, né, sobre as escrituras, eu queria poder... tinha vontade de ensinar também, né? Eu vi os meus professores da EBD e achava aquilo muito... Né, poxa, que legal, me vejo, né, fazendo isso, mas ainda não era muito claro. Você acha que essa falta da certeza do ministério, do chamado pastoral, deveria impedir o cara de ir para o seminário? Ele poderia ir por outro motivo que não o ministério pastoral para o seminário? Não, eu não acho que impeça, pelo contrário, né? Eu
Eu amo seminário, eu amo teologia. Eu sou até suspeito de falar, né? Não apenas pelo fato de que eu estudei já bacharel em teologia lá atrás, estudo hoje. Nós temos um curso de teologia na nossa igreja que acontece nas terças-feiras. Eu sou capelão de um seminário, estou envolvido aqui com o Ministério Fiel. Então, eu sou até suspeito de falar, mas eu recomendo fortemente que todos ingressem no seminário, a despeito dessa consciência, dessa clareza em relação ao chamado pastoral, missionário, ou seja qual for. Mas fato é que esse conhecimento, ele nunca vai ser totalmente autocentrado. Sim. Você, de alguma forma, vai ser chamado por Deus para ser útil. Né? Não sendo um pastor, não sendo um missionário, mas usando aquele conhecimento para servir a igreja. Então, eu não veria que aquela pessoa que pensa no chamado, no seminário, ingressar no seminário apenas para conhecer mais do que os outros, mas para não fazer nada, eu não vejo utilidade. Eu acho que na vida dessas pessoas é que vai acabar fazendo mal. Na vida dessas pessoas, o seminário pode ser uma pedra de tropeço. Do tipo, olha, ela vai só se ensoberbecer, vai achar que é melhor do que todo mundo. Então, eu recomendo fortemente o seminário para todas as pessoas, a despeito dessa consciência do chamado, essa convicção do chamado pastoral, ou para ser um missionário. Mas, fato é que sempre vai ser relacionado com a questão do serviço. E, na verdade, Danilo, eu acho que esse pensamento de você conhecer algo melhor, né, se capacitar numa área do conhecimento melhor, para servir mais as pessoas, ou seja, ser uma coisa que vai além de você mesmo, eu acho que não deveria nos direcionar para qualquer tipo de estudo, qualquer tipo de faculdade que nós formos fazer, né? O sujeito pensa em, por exemplo, fazer medicina só por causa do dinheiro, só por causa dele, para ele ser chamado de doutor, e não ter no coração dele que eu quero cuidar das pessoas, né? Eu quero poder ajudar as pessoas a serem curadas. Ele não vai conseguir ser um bom médico. Eu acho que, na verdade, essa sua teologia de vocação, né? Ela deve ser aplicada a qualquer escolha na vida em relação ao que eu vou estudar mais profundamente, porque, realmente, conhecimento por conhecimento só vai ensorbebecer o caboclo, né? Exatamente. É por isso que a gente introduziu o assunto falando sobre esses diferentes chamados na Escritura. Você tem esse chamado para a salvação, mas você tem um chamado para o serviço que não se restringe à esfera eclesiástica, mas que diz respeito a todas as esferas do reino de Deus. Nessa ideia de você ser sal da terra, luz do mundo, né? Chamado para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Então, nesse sentido, a gente pode aplicar todo o aprendizado do seminário, até mesmo no meu trabalho, na faculdade, na família, onde eu estiver. E, a despeito da pessoa não ter a convicção do chamado pastoral, vai ser útil no que diz respeito a esse chamado mais geral para todas as esferas do reino de Deus. Só que nunca vai ser algo apenas autocentrado, né? Um conhecimento que ensoberbece. Mesmo a pessoa não tendo convicção de ministério pastoral ou coisa do tipo, fato é que ela sempre vai ser chamada para servir. Sim. A partir do conhecimento obtido ali no seminário. Sim. Exatamente. Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Né? E a questão é o seguinte, quando a gente pensa sobre por que devemos ingressar num seminário, eu vejo que nós temos pelo menos 2 grandes obstáculos que impedem as pessoas de entenderem a importância e a necessidade de ingressar num seminário. Por incrível que pareça, em pleno século XXI, existem pessoas que são contra seminário. Eu não consigo... É porque a gente às vezes vive numa bolha, né? Principalmente teologia reformada e tudo mais, mas existem pessoas, acredite se quiser, existem pessoas que pensam que não é necessário a existência do seminário. Né? E eu vejo que existe pelo menos 2 grandes obstáculos para que as pessoas cheguem a essa conclusão. E um deles é uma espécie de misticismo espiritual. Que é próprio de uma visão mais triunfalista, da confissão positiva, é aquela ideia errônea de que a letra mata, mas o espírito vivifica. Tá, nós. Usar esse texto já mostra que o camarada precisa entrar no seminário, né? Exatamente, certeza. E começar pela aula de hermenêutica. Hermenêutica. Né?
A Primeira letra ali matéria não tem ali. nada a ver com estudar teologia, né? Para quem nunca pensou sobre isso, mas ali é a ideia de salvação pela lei, né? A lei não salva, a lei mata, a letra mata, o que salva é a graça. Isso não tem nada a ver com a questão do estudo das escrituras. Por favor, não use mais esse Não versículo use esse versículo, por favor. para censurar um estudante de teologia. Mas daí vem essa ideia de que o seminário atrapalha, o seminário esfria a fé. Uhum. Se você entrar no seminário, a sua fé vai ser enfraquecida. Quando, na verdade, a própria Escritura, ela nos exorta a nos dedicarmos às sagradas letras. Sim. Você vê as epístolas pastorais, o tempo todo, Paulo exortando Timóteo, olha, você precisa ensinar a sã doutrina. Isso é importante. O ser humano, ele não pode ser fragmentado. Inclusive, o assunto do momento é antropologia, né? A gente precisa tratar disso. A ideia de que o ser humano, ele não deve ser fragmentado, né? Fracionado. Ele não é só emoções. O Espírito Santo, ele não transforma e age apenas nas nossas emoções, mas ele também age na nossa mente, no nosso intelecto. E é interessante pensar que a fé cristã, ela é uma fé também racional. Ela é propositiva, ou seja, ela é formada de verdades que devem ser aprendidas e ensinadas tal como ela é. Então, esse eu vejo que é um dos grandes obstáculos, esse misticismo espiritual, de um cristianismo mais voltado para as emoções, que parte do pressuposto de que toda a fé propositiva, pensar a fé cristã de maneira mais racional, isso tem que ser rejeitado. Então, infelizmente, por conta dessa visão, muitos pensam que o seminário não é suficiente, não é relevante, porque a letra mata, porque o seminário esfria, quando na verdade não. O seminário ele vai queimar uma fé falsa, né? Isso aí vai matar mesmo. Mas em relação à fé genuína, por experiência própria, né, eu costumo dizer que a nossa teologia tem que pegar fogo. Sim. Né? Então, nesse sentido, por mais racional que seja, não significa que não seja uma fé viva. Sim, né? Pelo contrário. ela tem que mudar as nossas afeições. Exato. Até porque o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração. Todo o coração. Então, seu coração precisa amar a Deus. As suas afeições precisam estar voltadas ao Senhor, né? Então, a gente precisa pensar bem a respeito, pensar biblicamente a respeito de Deus, para amá-lo de todo o coração. Né? Exatamente. Por isso eu incentivo, né? Você que nos ouve, se porventura você aprendeu dessa forma, saiba que o seminário não vai esfriar a sua fé. Pelo contrário, ele vai fortalecer a sua fé, te ensinando boa teologia, boa doutrina. Mas assim, procure bons seminários, né? Porque a gente fala de seminário geral, mas a gente está dentro do nosso mundo aqui, a gente já sabe os seminários mais sérios, né? Mas talvez você que nos escute não tenha consciência de quais são os bons seminários que você precisa pensar, conhecer melhor para considerar ingressar nesses seminários. Então, eu trabalho aqui no Martin Butzer, né? E eu acompanho o dia a dia dos professores, os bastidores do seminário. E todos os professores, eles estão ligados à igreja local. Isso é um diferencial. Sim. São pastores que trabalham, que servem na igreja local, pessoas que amam a igreja, que amam a escritura. Então, procure seminários desse tipo. Temos bons seminários que tratam com seriedade as escrituras e que, de fato, desejam servir a igreja local. Porque, realmente, pode ter seminários que vai te afastar mesmo de uma fé genuína. Nós falamos muito a respeito da teologia liberal. Alguns seminários em que a teologia liberal tem matado alunos, a fé de alunos, onde professores não ensinam a Sagrada Escritura como revelação inspirada, inerrante, suficiente, professores que não creem em milagres, alguns não creem mais na ressurreição literal de Cristo Jesus. Então, o meu conselho foge desse seminário, esse aí realmente vai esfriar a sua fé. Né? Então, nós estamos partindo no pressuposto de bons seminários que ensinam a sã doutrina, que creem na inspiração, na inerrância das Escrituras e que servem a Igreja de Cristo. Sim. Mas eu acho que vale salientar também, Danilo, que até mesmo num bom seminário pode acontecer da pessoa se perder. Por quê? No seminário nós temos conversas que nós não teríamos na igreja.
Então, o pastor, o professor nos ensina, e eu acho que isso você pode me ajudar até a pensar melhor sobre isso, ele nos ensina a lidar com o contraditório. Então, de certa forma, por mais que a maior parte do conteúdo seja sã doutrina, nós vamos precisar lidar com falsas doutrinas, né? Nós vamos ali ter a matéria de apologética, vamos ter matéria de seitas e heresias, né? Vamos ali na matéria de hermenêutica trabalhar outras ideias hermenêuticas, né? Na de cosmovisão, nós vamos ter que lidar com cosmovisões contrárias à nossa. E se o cara não tiver maturidade, bem capaz que só de olhar ali, de conhecer um pouquinho, ele possa se perder, não é? Muito boa a sua pergunta, mas eu entendo que um bom seminário conservador, ortodoxo, fiel à Sagrada Escritura, vai lidar com o contraditório, mas sempre num ambiente mais controlado, dentro dos limites da ortodoxia. Uhum. Eu costumo usar como exemplo, mais ou menos a ideia de você pegar um barquinho, uma rabeta, né? A gente participa de algumas missões no Amazonas, né? Lá tem aquelas rabetinhas, sim, que são barquinhos bem pequenininhos, com um motorzinho de motosserra, que você vai... né? Então você pega uma rabetinha daquela para atravessar um oceano. Você não vai fazer isso, né? Então, eu entendo que um ambiente não controlado é quando você pega o seminarista e joga ele no oceano com uma rabetinha, né? Que é diferente, por exemplo, de você estar num transatlântico, com toda a estrutura, você está sendo acompanhado pela marinha, tem pessoas assistindo você, você vai atravessar o oceano, mas você vai num transatlântico. Então, a forma como o seminário aborda isso faz muita diferença. Por exemplo, eu estou ensinando oficina de interpretação bíblica, exegese bíblica na nossa igreja, no curso de teologia, e quando a gente pensa em métodos de exegese bíblica, a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente não souber tratar disso, ele é um método mais estruturalista, mais funcionalista. Você pensa no mundo do texto ou no mundo por trás do texto, aquele Sitzenleben, né? Então, a gente vamos criticar o texto, crítica da fonte, crítica da forma, crítica da redação. Então, você tá num ambiente perigoso, numa areia movediça. Você está expondo os seus alunos num ambiente perigoso do tipo, olha, eles podem chegar à conclusão aqui de que a Bíblia ela não é inerrante, ela não é suficiente, ela não é inspirada. Então, se você faz isso de qualquer forma, realmente é perigoso. Por isso que eu alertei a respeito de alguns seminários, onde você tem professores liberais ensinando e tudo mais, mas os bons seminários, eles fazem isso com muito cuidado, com muito zelo. Eles não expõem o aluno no oceano com uma rabetinha, né? Sim, que legal. Em outras palavras. Muito interessante, né? E toda uma guarda costeira ali te ajudando. A navegar. Que legal, Danilão. Mas... E fala um pouco pra gente agora a respeito dessa questão dos custos do seminário, que é uma coisa que faz a pessoa pensar bem antes de ingressar, né? Porque não é só a questão do dinheiro, é uma questão de tempo, né? Então, são anos. O seminário Martin Bucer são quanto tempo de curso? 3 anos e meio aproximadamente. 3 anos e meio da sua vida, né? E não só ali de tempo de aula, mas... porque assim, a gente não assiste... Quando você está assistindo aula, você não está estudando. Né? Você está assistindo aula, você está se preparando para estudar. Porque o estudo mesmo é o que acontece fora da sala de aula, que acontece ali nas suas leituras, nos seus trabalhos, né? E até mesmo na sua experiência com a igreja local, você está ali, de certa forma, aplicando os seus estudos e aprendendo muito também, né? Sem dúvida. Então, fala um pouco sobre a avaliação desses custos de tempo, família, né? Só para você ter uma noção, gente, quando nós fizemos seminário, tanto eu quanto o Danilo, além do mesmo seminário, nós trabalhávamos na mesma empresa. Só que ele trabalhava numa planta em Pindamonhangaba e eu trabalhava numa planta em Moreira César. Eu morava em Taubaté e ele morava em Moreira César. E todo dia nós víamos aqui para São José dos Campos, no CTVAP, né? Um seminário que tem até hoje, que nós recomendamos. E fazíamos essa triangulação, né? Andávamos aí quantos quilômetros por dia, Danilo? De carro? Dava uns 70 para ir, 70 para voltar. 70 para ir, 70... Mas era horário de pico, né? Pegava trânsito. Exatamente. Terrível. E depois... 4 anos de luta. E depois de 9 horas de trabalho.
né? Porque nós trabalhávamos 9 horas de segunda a quinta e 8 horas na sexta. Era assim também lá, lá em Pinda? Era sábado sim, sábado não, e às vezes tinha hora extra. Então, lá na minha de Moreira era 9 horas de trabalho de segunda a quinta e 8 horas de trabalho na sexta, né? Dava graças a Deus na sexta-feira de sair mais cedo. Trabalho pesado. Eu, caldeireiro, o Danilo, mecânico de manutenção, né? E saímos ali com uma carga de leitura terrível, né? Chegava do seminário quase meia-noite em casa. Quebrado. E tinha que ler, né? Tinha que ler ainda, fazer trabalhos. Exatamente. E 5h30 da manhã de pé para começar tudo de novo. Exatamente, para pegar no batente. Mas nós tendo essa experiência, né? Pensa aí, o cara tem que pensar nisso, tipo assim, não, cara, faço tudo por causa do evangelho e vamos que vamos. Como é que é, né? Muito bom, Vini. Só para concluir, né? Eu comentei que um dos grandes obstáculos é essa visão mais mística, espiritualizada, que acaba sendo um obstáculo para a pessoa ingressar no seminário. Mas um outro obstáculo é uma espécie de cristianismo exclusivista. Esse é um ponto também que às vezes a gente não para pensar a respeito disso, mas é algo que é muito próprio das seitas, que de certa forma, quase que instintiva, acaba quase que negando a natureza invisível da igreja, a sua universalidade. Então, a ideia de que só existe salvação naquela denominação específica. Eita! Né? Então, alguns não chegam a esse ponto, né? Não chegam a esse extremo, mas acreditam que ninguém de fora pode formar os membros da minha igreja. Porque isso é algo exclusivo da minha igreja local, da minha denominação. Então, um ponto importante é que os seminários, de fato, eles não substituem a igreja, né? Que é aquele ponto que a gente estava comentando. É a igreja quem deve, sim, biblicamente, formar os seus pastores, os seus oficiais. O seminário não forma pastores. Mas nós não podemos negar a natureza universal, invisível da igreja. Uma vez que nós somos irmãos em Cristo, nós somos membros do mesmo edifício de Deus, mesma lavoura de Deus, e Deus tem dado excelentes dons para irmãos que servem no seminário, para oferecer melhores ferramentas para servir melhor a igreja de Cristo. Então, pela graça de Deus, nós temos um Franklin Ferreira, nós temos um Jonas Madureira, temos Daniel Gardner, nós temos o Rubner Durais, Wilson Porte, todos os outros, a experiência do pastor Gilson Santos, que é um pastor com anos de ministério pastoral, e você tem esses homens e tantos outros dedicando tempo para ensinar ali os seminaristas. Isso não é roubar o membro da sua igreja. Pelo contrário, é abençoar, é servir, né? Porque nós dependemos uns dos outros. A Bíblia diz que Deus ele presenteia a igreja dando mestres, dando pastores, dando homens para ela, e é o que a gente experimenta aqui no seminário. Na multidão de conselhos, a sabedoria, né? Exatamente. Então, você ser exposto ali ao ensino, né? E, de certa forma, ao pastoreio, né? De vários homens de Deus, até mesmo de denominações diferentes, né? Porque tanto o seminário em que nós estudamos quanto o Martin Bucer são seminários interdenominacionais, né? Ele tem a sua confessionalidade ali bem descrita, mas você tem aula com presbiterianos, com batistas, com congregacionais, com pastores de igrejas reformadas independentes. Isso é muito bom, isso é muito saudável. E né? todos eles incentivando o serviço à igreja local. Sim. Tanto é fato, por exemplo, eu falo do Martin Bucer porque é a nossa realidade aqui, mas a partir desse ano nós estabelecemos um protocolo de mudança de igreja. Por exemplo, se um seminarista ele deseja mudar de igreja durante o curso, ele vai ter que passar por várias etapas para provar o motivo, o porquê que ele saiu. Ele vai ter que ter uma carta de recomendação do pastor atual dele, né, que vai testificar, olha, ele está saindo, mas é por esse motivo. Sim. Ele tem que dar o aval da saída. Aí você vai ter que apresentar uma nova carta de um novo pastor, de uma nova igreja que assuma sua tutoria. Ou seja, qual é a nossa visão como seminário? É chegar ao ponto de que se torne impossível o seminarista caminhar com a gente no seminário, mas sem caminhar com a igreja local. Sim. É impossível. Se o cara falar assim, eu vou pro seminário, mas eu não vou mais caminhar com a igreja local. Não, ele não vai ter como caminhar com o seminário também.
Entendi. Porque a nossa visão é servir a igreja local. O nosso incentivo é que os seminaristas sirvam as suas igrejas, que trabalhem junto com seus pastores. Por isso, essa visão mais exclusivista, que acaba tirando pessoas do seminário, tipo, eu não posso ir porque só existe salvação na minha denominação, ou porque só nós somos iluminados o suficiente para chegar à sã doutrina, a gente não precisa de ninguém, não precisa de mestre. Então, aqui você vai ser muito bem-vindo, bem servido, e saiba que você vai ser incentivado a servir a sua igreja local. E não a competir com a sua igreja. O não, seminário de forma competir alguma. com a igreja. Não, o seminário Legal, não compete cara, com a igreja, pelo contrário, nunca tinha ouvido falar serve isso. a igreja. Porque a gente entende que o seminário ele é um suporte. Biblicamente falando, são as igrejas que formam seus pastores. O seminário não forma pastor, mas ele é um auxílio, né? Ele é um suporte nesse processo. Agora você falou a respeito de custos, Sim, né? custos. A Voltando à pergunta. gente não pode ser muito romântico, mas a minha vontade é falar assim, não, Vini, não é custo, é investimento. É bonito demais falar bem isso. político não é custo, isso, né? é investimento, bem político. Bem político. E, de fato, é um investimento, né? Sim. Você vai estar investindo no ministério, na igreja, na sua vida, na sua família. Por exemplo, na nossa igreja, nós incentivamos muito o culto doméstico. O tempo todo a gente está compartilhando materiais no grupo da igreja, incentivando as pessoas a fazerem o culto doméstico, ensinar suas famílias. Então você vai se preparar para servir melhor a sua família, para servir melhor a sua igreja, a sua própria vida cristã. Então, brincadeiras à parte, realmente é um investimento. O seminário você não está jogando dinheiro fora. Você está investindo na sua vida, na sua família, no seu ministério. Então, esse é um ponto fundamental. Mas, como eu brinquei, não tem como a gente romantizar. É claro que envolve dinheiro. E dinheiro é suor, envolve tempo, como você bem pontuou, envolve relações familiares. E esse é um ponto muito importante. Se for para você entrar no seminário e perder o seu casamento, não vale a pena. Não vale a pena. Por favor, não entre no seminário. Lá no começo a gente falou um pouquinho sobre a necessidade desse consentimento da esposa, do pastor local, da igreja local. É uma sinergia, tudo isso deve encaixar. Isso deve caminhar junto. Então, a sua esposa deve estar com você, ela deve abraçar o seu ministério, entender a relevância, a importância disso e saber que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos, eu tenho o Arthur, vai fazer 12 anos agora, e o Heitor, que tem 8 anos. E o Arthur, ele nasceu durante o seminário. Meu primeiro filho, algumas luas atrás, Sim. se eu não me engano, eu estava no 2º ano de seminário, e nessa luta que você comentou, acordando 5h30, 5h40 da manhã, vai para a fábrica, para o trabalho, serviço pesado, exaustivo, aí chegava em casa, era só o tempo de tomar um banho, tomar um café e já pegava a Dutra, porque era horário de pico, para conseguir chegar aqui em São José às 7 horas, chegava em casa quase meia-noite, aquela loucura, e nesse meio tempo a minha esposa ficou grávida do nosso primeiro filho. Então foi um período muito difícil e eu falo sem medo de errar. Se a esposa não estiver junto, não entende que isso é realmente uma missão, é melhor você esperar um momento mais propício para isso. Então a esposa tem que estar junto, tem que abraçar o ministério, tem que apoiar, porque envolve realmente abrir mão de tempo, de um passeio que eu faria com ela, que você faria com a sua esposa, Sim. E também o investimento. Em relação ao investimento, tudo que a gente falou serve como base dessas questões mais práticas, Porque a gente está falando de algo mais prático agora, é o custo, o valor do seminário e tal. E então, como a gente falou que deve ser uma sinergia com a igreja, é o que a gente sempre incentiva. Eu, por exemplo, eu venho de uma cultura mais histórica, em que a igreja enviava o seminarista, passava por assembleia, tinha que ser aprovado, a igreja sustentava no seminário, então louvo a Deus pela minha antiga igreja, que foi a igreja que me batizou, que fez meu casamento, apresentou os meus filhos, foi a igreja que me enviou ao seminário, que pagou minha mensalidade, dava ajuda de combustível e ainda dava uma ajuda de livros, mas em contrapartida, o meu boletim era lido em assembleia. Nossa, meu Deus do céu. Então toda a igreja reunida, sistemática 2, 7,5, Já queimava a cara,
Mas eu venho de uma cultura onde a igreja caminha junto com o seminário, e é o que a gente incentiva. É claro que não é a realidade de muitas igrejas. Em muitas igrejas, o provável, o futuro seminarista, candidato, que deve tomar a iniciativa de procurar o pastor, ir lá e falar e caminhar um tempo, e às vezes ele tem que assumir, né, integralmente o custo ali do seminário. Outras igrejas pagam integralmente e outras dividem, né? O aluno paga um pouco, sim, e a igreja paga um pouco à medida das suas capacidades. Então, a gente tem todas essas realidades aqui, né? No seminário Martin Butzer, por exemplo. Então, envolve um custo, sim, e como você disse, que vai além de dinheiro, né? Envolve tempo, dedicação, mas eu, sem ser político, eu continuo dizendo, é um investimento. Sim. Então, vale a pena, é um investimento que deve ser feito com sabedoria. Sim. Né? Visando o bem da sua família. Não vale a pena o cara, por exemplo, se endividar para ir para o seminário. Não. Até porque se ele for um pastor, eles vão olhar no Serasa lá, se ele tiver o nome sujo, muito provavelmente ele não vai ser ordenado. Exatamente, porque a paixão é muito grande, né, no início, né? Então, o cara, ele quer ser pastor, ele quer entender mais de teologia e, às vezes, o cara não tem nem condição financeira, né? Às vezes, ele tá tendo dificuldade com as próprias finanças. Sim. Né? Então, isso já mostra, talvez, que ele precisa... algo que ele precisa... Não que o desqualifique para sempre, mas que ele cresça nisso primeiro, sim, né? Tem essa capacidade de se sustentar, se for casado, sustentar a sua família, para que... não que o seminário não possa trazer algum tipo de restrição no orçamento por um tempo, né? Uhum. E você ali tenha que tirar algum lazer, alguma coisa, mas também não pode ser um motivo de endividamento para a pessoa, né? Sim. É algo que deve ser feito com muita sabedoria e com muita prudência, né? No seminário, a gente costuma fazer com que os alunos estejam mais próximos dos seus pastores. E, nesse sentido, eu acredito que faz muita diferença nessas questões práticas que envolvem finanças, família. Por exemplo, a gente como professor, como capelão, a gente tem uma proximidade maior, mas ainda assim a gente não está vivendo a realidade daquele aluno na igreja local. É por isso que nós incentivamos essa parceria com o pastor. Muitas vezes eu sou procurado por pessoas que desejam ingressar no seminário. E eu sempre digo, olha, você já conversou com o seu pastor sobre isso? Tudo aquilo que a gente está tratando, eu trato, eu falo, olha, a natureza do chamado, essas qualificações, tudo isso que a gente falou, mas nada disso vai ser relevante se você não sentar com o seu pastor, marcar um gabinete com ele, bater um papo, tomar um café, expor o seu desejo e perguntar, pastor, o que o senhor acha? O senhor consegue ver em mim um futuro pastor, seminarista, missionário, alguém para servir aqui na igreja local? O senhor está comigo? Eu posso te ajudar de alguma forma? Aí ele vai perguntar a respeito da sua... que é o que a gente faz, né? A respeito da sua vida, como é que está a família, como é que está o coração. Uhum. Ele vai entender essas necessidades que ele possa ter, por exemplo, financeira, e vai levar isso para a igreja vai votar, vai conversar numa reunião, e a igreja pode auxiliá-lo também nesse processo. É por isso que é muito importante que isso seja feito dentro do contexto da igreja, né? Essa sinergia com a igreja local. Que legal, Danilão. Antes da gente começar a gravar aqui, eu tinha combinado com o Danilo, né? Devido a gente ter estudado junto e tudo mais, da gente tentar levar com seriedade o papo e não falar algumas piadas internas aqui, Tem né? Muitas, são várias. São muitas pro pessoal não ficar boiando aí, né? Ao nos ouvir e nos assistir. Mas tem uma piada nossa, na verdade, uma pérola, né? Que nos ensina muito, né? Onde um colega mais próximo do Danilo, né? Ele, ali na baldeação, né? Do carro ali, né? Chega lá, eles param o carro para esse colega entrar no carro e ele cansado, exausto do trabalho, né? Aí ele solta aquela, né? Nossa, eu não vejo a hora de ser pastor e não precisar mais trabalhar. Né? Não vou dizer quem falou, eu não sei o nome da pessoa, não quero nem saber. Mas eu acho que essa pérola mostra, nos ensina muita coisa, né? Espero que ele não ouça, por favor, não se ofenda, caso ele estiver ouvindo. Mas muitas pessoas se encontram, às vezes, entediadas, cansadas com a vida comum, né? E
e veem no seminário e no ministério, né, uma maneira de trazer alguma motivação legal, de ter uma vida mais interessante, né? O que você está dizendo para essas pessoas que estão vivendo nesse tédio de que não está vendo sentido nas suas planilhas de Excel, não está vendo não está achando alegria na graxa das suas mãos de mecânico, né? Ou no seu suor impregnado de pó de ferro da caldeiraria e vem ali assim, cara, não vejo a hora de parar de trabalhar e ser pastor. Você acha que essa pessoa deveria pensar melhor antes de ir para o seminário? Sim, só abrindo um parênteses, você me fez pensar que o seminário ele também é muito útil em relação a essa troca de experiências. Por exemplo, nós começamos uma amizade a partir do seminário. Sim. E é uma amizade que dura até hoje. Sim. E eu tenho muitos amigos da época do seminário. O Rubner, por exemplo, né? O Rubner Duraz está sempre aqui falando. Ele foi meu colega de turma do seminário. E a gente costumava brincar, né, que o nosso seminário tinha o nome de CETEVAP, né? Centro de Estudos Teológicos do Vale do Paraíba. E a gente ia para São José dos Campos com Celta, com Celtinha. Aí a gente brincava que a gente fazia 2 seminários, é o CETEVAP e o CELTEVAP. Sim. Porque a gente discutia a aula, né? Aquele assunto, aquelas celeumas, continuava no carro. Nem tinha podcast na época, a gente perdeu de gravar tanto conteúdo, né? Nossa, ia bombar, ia bombar. Ou não, né? Ou a gente ia ser queimado vivo. Verdade, verdade. Ainda bem que não tinha. Ainda bem que não tinha. Chegamos à conclusão. Mas em relação ao seu comentário, eu costumo brincar o seguinte: ser pastor é ser peão, bicho. É ser peão. Obreiro aprovado. No original, peão. Obreiro aprovado. O ministério pastoral envolve suor e lágrimas. Envolve muitas alegrias também. Você poder fazer um casamento, você poder batizar alguém, receber novos membros na igreja. São alegrias do ministério. Eu, pela graça de Deus, acompanhei famílias sendo transformadas, situações em que você pensa, puxa, não tem mais chance para esse casamento, pessoas machucadas, feridas, afastadas da igreja, e você anuncia o evangelho, conversa com ela sobre o evangelho, a pessoa muda assim de uma forma que você pensa, é só a graça de Deus para fazer isso, e isso alegra o nosso coração. Então não vou jogar um balde de água fria, né? Também não pode existem muitas alegrias no ministério, mas em contrapartida, o ministério é serviço, é suor e lágrimas. Por exemplo, né, nessa semana nós tivemos que lidar com situações difíceis na nossa igreja local, são situações em que você não sabe o que fazer e você depende da graça de Deus e se entristece pela pessoa e você queria ter aquele pó de pirim-pim-pim, gospel, sim, sabe? Você joga e a vida da pessoa muda. Então você sofre com as pessoas. Membros da sua igreja que estão enfrentando um câncer ou uma doença terrível, ou pessoas que perderam o emprego, ou estão enfrentando problemas no casamento. Então, isso mexe com você, isso te envolve e exige de você tempo, reuniões. Agora, por exemplo, a gente vai separar uns diáconos lá na igreja e a gente vem de um processo longo para isso. Eles estão em prova há um bom tempo e agora a gente tem feito entrevistas, né, com esses futuros diáconos e a gente sai da igreja tarde, muito tarde, então é desgastante, são reuniões atrás de reuniões. Então, se você deseja ser pastor para parar de trabalhar, sinto informar, mas você vai continuar trabalhando ainda muito mais. Muito mais, né? E as pessoas, muitos não imaginam, né, a realidade do ministério pastoral, porque você se dedica a uma pregação de 50 minutos, né? Você chega no culto de domingo à noite, ali de 40 a 50 minutos, às vezes um pouquinho mais, mas a gente gastou 10, 15, 20 horas de processo exegético, de aproximação, para delimitar perícope, identificação gramatical, estudo de vocábulo, sintaxe verbal, sintaxe de orações. Aí você faz o seu artigo exegético, aí depois disso você vai para o seu esboço homilético, aí você transforma seu artigo exegético no esboço homilético e aplicações, ilustrações. Isso é horas e horas de trabalho. Sim. Se você quiser fazer da maneira correta e que glorifique a Deus. Mas sinto lhe informar, se você deseja ser pastor para ficar tranquilo e parar de trabalhar, continua com as planilhas de Excel. Vai ser melhor. Continua com as graxas na mão, né?
Com certeza. Sim. O seminário, ele não pode ser um lugar de pessoas frustradas com a vida, né? Onde elas estão ali buscando algum tipo de sentido para a vida, de propósito, só porque ela está estudando ou buscando trabalhar com uma coisa de Deus. Como se as outras coisas não fossem de Deus. Sim. Né? Eu lembro que quando eu entrei no seminário, alguns amigos vinham conversar comigo. E aí, Vini, como é que tá lá? Você tá gostando? Eu disse, tô amando. Realmente eu gostava, ia com muita paixão mesmo pro seminário. E ele falou assim, cara, deve ser muito legal, né? Estudar teologia. Pô, eu tô fazendo engenharia. Né? Nossa, negócio chato. Mas não, né, cara? Você tá fazendo um negócio de Deus, né? Pra Deus, né? Eu falei assim, tô. E você também deveria estar fazendo, né? Você não deveria pensar que... claro que quando eu estou trabalhando com teologia, buscando servir as pessoas, isso vai ter um impacto espiritual na pessoa e, de certa forma, tem a questão da liderança sobre a vida da pessoa, né? Também não vamos agora também tirar a importância do estudo teológico no ministério pastoral, mas as pessoas precisam entender que tudo pertence ao Senhor e que elas foram chamadas para servir a Deus em qualquer área da vida que elas estão. E que ela não deveria entender que o estudo teológico e o ministério pastoral é algo que ela pode fazer com alegria e com prazer e com esmero, e a profissão dela não. Aí vai ser um crente, um profissional miserável ali na sua profissão, e não vai estar glorificando a Deus por meio daquilo, né? Então, uma dica que eu dou, né? Não que eu seja a pessoa mais experiente do mundo, mas alguma coisinha eu já vivi. Sirva a Deus em tudo que você estiver fazendo. Veja Deus em tudo que você estiver fazendo. Seja o melhor mecânico de manutenção que você puder ser. De uma maneira que a sua manutenção seja algo que as pessoas vejam assim, cara, tem algo diferente ali. Tem uma teologia por trás daquele serviço, né? Seja o melhor balconista que você puder ser, o melhor professor que você puder ser, né? Porque não vai ser por causa de estar fazendo algo teológico que você vai estar sendo mais espiritual, ou a chance de você ser mais feliz e realizado porque você está fazendo algo para Deus, como se as outras coisas não fossem para Deus. Tudo pertence ao Senhor, né? Faça o melhor sapato, venda por um preço justo para a glória de Deus. Exatamente. Né? O neocalvinismo holandês nos ajuda bastante, né? Aquela questão da soberania das esferas, Sim. a ideia de que a igreja é uma coisa, o reino de Deus é outra coisa. Né? Uhum. A igreja faz parte do reino, mas o reino não se limita à igreja. Uhum. Deus, ele governa sobre a esfera da igreja, mas ele governa sobre a arte, sobre a família, sobre o Estado, sobre todas as demais esferas do reino de Deus. Então, quando eu estou lavando uma louça, né? Estou lavando uma louça para a glória de Deus. Tem um artigo acho que do Piper, se não me engano, como beber suco de laranja para a glória de Deus. Sim. Se não me engano, eu li no Voltemos ao Evangelho. Sim, tem lá. Nossa, abençoou muito a minha vida na época, que ele trata justamente dessas questões. Tem um livro, acho que do Horton, Simplesmente Crente, Sim, da Fiel, livraço, né? Se você quiser se aprofundar mais a respeito desse assunto, Simplesmente Crente, do Horton, um excelente livro que trata dessas questões. Então, em última instância, fazendo seminário, ou não, servindo a igreja local, ou servindo na fábrica ou no trabalho, faça tudo para a glória de Deus. Exatamente. De uma maneira que, para tomar essa decisão, a pessoa ela esteja satisfeita em Cristo. Né? Satisfeita em Cristo. E, claro, precisa dessa inquietação, né? Dessa aspiração, esse desejo pelo ministério, mas entendendo que, pelos dons que Deus me deu, né? E pelo como a igreja já absorve os meus dons, já se utiliza, será bom, será melhor ainda, né? Que eu me capacite mais e possa servir melhor a igreja, né? E não com uma busca de propósito na vida, porque a nossa identidade, afinal de contas, está em Cristo. Está nesse primeiro chamado que você mencionou, de sermos salvos, né? Sim. Isso deveria nos fazer feliz, isso deveria trazer sentido a tudo que nós fazemos, né? E para que o ministério não se torne uma fuga do tédio de uma vida comum. Nós já somos o que somos em Cristo, né? Em Cristo nós encontramos uma identidade, um valor, um propósito. Não é um seminário, uma carreira ou qualquer coisa que vai trazer para nós essa noção de identidade, de propósito, que não seja em Cristo Jesus, né? Esse é um ponto. Então, se tiver um conselho para dar, né, para aqueles que nos ouvem, faça tudo com muita paciência,
sempre com parcerias, né? Entendendo essas sinergias que nós falamos aqui com a esposa, com os filhos, o contexto da família, com o pastor, na esfera da igreja local, e faça isso com a motivação correta, que é o serviço. Independente se for para ser um pastor, um missionário, servir no ministério da igreja, ou educar os seus filhos, abençoar a sua família, vá para o seminário com o desejo de servir, independente de qualquer coisa. Vá para qualquer curso. Qualquer curso. Qualquer curso com o desejo de servir ao Senhor, né? A Inclusive glória de Deus. o seminário. Danilão, cara, que conversa boa. A gente só vai ter que parar, porque realmente, né, você tem coisas a fazer aqui e eu também. Sim. Mas muito, muito obrigado pela sua presença. Espero que tenha sido a primeiro convite de muitos, né? Você sempre possa cooperar com a gente aí. É bom tê-lo por perto, né? E quem diria, né, cara, que a gente ia servir a Deus dessa maneira juntos, Verdade. Né? Os caminhos da providência de Deus. Sim. Até a razão duvida. Com certeza. Mas, cara, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua família, sua esposa, seus filhos, né? Abençoe a sua igreja e também o seu trabalho aqui como capelão. Que você possa ajudar aí muitos obreiros, né? Pessoas que estão aí se preparando para servirem melhor ao Senhor. Deus te abençoe, meu querido. Amém. E a recíproca é verdadeira. Estou muito feliz de estar aqui. Estou à disposição de vocês para servi-los quando for necessário, da melhor forma. Conte comigo. E Deus abençoe aqueles que estão nos ouvindo também, que o Senhor te dê sabedoria para tomar as suas decisões de maneira que glorifique a Deus e que seja uma bênção na sua vida e na vida de sua família. Amém. E aí queria agradecer a todos que nos acompanharam. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não esqueça de dar o seu like, de curtir, né, e de compartilhar também. Isso é uma maneira de nós sabermos se estamos indo bem, né, se devemos continuar fazendo mais conteúdos, né, e compartilhe aí com aquele jovem que está aí querendo ingressar no seminário, né, com seus colegas de seminário também. Se você já ingressou no seminário, deve também ouvir essa conversa, né, com certeza, né, para alinhar aí algumas coisas no seu coração, na sua vida, né. E muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe, né, e te dê sabedoria caso você esteja aí perseguindo o ministério pastoral e os estudos teológicos formais. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Amém.